O texto que ora nós acabamos de ler, situado no livro de Levítico, é um texto talvez dos mais conhecidos do livro das leis, o livro de Levítico. É um texto que é amado pelos pentecostais, né? Os pentecostais, eles gostam desse texto. É um texto da onde foi tirado várias canções, foi tirado várias pregações, e é um texto que nos traz bastante ensinamento. É do conhecimento de todos que Deus dá uma ordem a Moisés para que arranque o povo do Egito. E Deus vai dar algumas ordenâncias a Moisés. Deus ordena que Moisés construa um tabernáculo. Neste tabernáculo tem o alpendre, tem o átrio, tem o lugar santo e também tem o santo dos santos. Neste tabernáculo tem pelo menos 2 altares que estão situados no átrio sagrado. O altar de incenso e o altar de holocaustos. O altar de incenso era onde o incensário era queimado e oferecido diante de Deus. E o altar de holocausto era onde o sacerdote pegava o animal que tinha que ser sem mancha e sem mácula, conforme as ordenâncias da lei, para ser sacrificado, seja este para perdão de pecados, para gratidão, para oferecer a Deus. De alguma forma eram feitos os sacrifícios, lembrando que Jesus fez o último sacrifício, e o único sacrifício válido hoje é o sacrifício de Cristo na cruz. Mas no tempo de Moisés, Deus ordena a Moisés que faça ali conforme as instruções que Deus vai dando. O padrão de culto a ser cultuado diante de Deus, diante do tabernáculo, era um padrão de muito temor, de muita santidade, de muita reverência. Afinal de contas, o próprio Deus se revelava ali no tabernáculo, estando Deus presente na arca da aliança ou a arca do concerto. As leis eram tão severas acerca de santidade que, se fugissem um pouco dos padrões que Deus queria, o sacerdote que estava ali oferecendo culto, o holocausto diante do altar, poderia até mesmo perder a vida. E Deus ordena a Moisés, para você entender como com Deus as coisas requerem santificação, requerem santidade. O altar era feito de rampa e não de escada, para que a nudez do sacerdote não fosse vista. Mas espera aí, pregador, o sacerdote não vestia uma estola sacerdotal, um éfode de linho, que ia dos ombros até os pés? Como é que a sua nudez seria vista se o altar fosse feito de escada, de degraus, mesmo sendo estes pequenos? Para Deus, aqui, na vida do sacerdote, era considerado nudez mostrar um pouco acima dos tornozelos, mostrar um pouco até mesmo as canelas. Então o altar tinha que ser de rampa, para o sacerdote subir com toda a reverência. Sabe, esse negócio de cristão, principalmente obreiro, principalmente esposa de obreiro, está mostrando o seu corpo, isso não condiz com a vida de um cristão. A sensualidade ainda é um pecado agravante diante de Deus, que tem feito muitos homens e muitas mulheres pecarem. Quando falávamos de sensualidade na igreja,
há 10 anos atrás, atingia só as mulheres. Hoje, infelizmente, tem homem mais sensual do que algumas mulheres. É uns rapazes que vestem umas calças de corino, arrochadinha, anda sensualizando. Eu fico pensando, que mundo é esse? Aonde é que nós vamos parar? A reverência diante do tabernáculo era tamanha que o altar tinha que ser de rampa. E o sacerdote recebe algumas instruções nas leis mosaicas. Ele tinha que fazer com que o fogo ficasse continuamente aceso. Outra coisa que tinha no tabernáculo, que tinha que permanecer acesa, eram as lâmpadas do candelabro. Deus diz a Moisés em Levítico, capítulo de número 24, ordene aos filhos de Israel que tragam azeite puro e batido para o candelabro, para que as lâmpadas permaneçam acesas. O candelabro era aquele braço de 7 lâmpadas que estava no lugar santo. Ali ficava o candelabro, o braço de 7 lâmpadas. Mas, falando aqui do altar, a ordem de Deus era para que o fogo permanecesse aceso. O sacerdote, todas as manhãs, tinha que vestir a sua estola sacerdotal e entrar com toda a reverência, retirar toda a cinza do altar, colocar lenha nova. Depois ele tirava o éfode de linho, vestia outra roupa e jogava a cinza fora em uma localidade da cidade. Assim era a forma litúrgica que Deus exigia para o sacerdote cada dia, para que ele fizesse com que o fogo permanecesse aceso. Todo fogo, mesmo que seja um fogo espiritual, se nós não colocarmos lenha, ele vai se apagar. A ordem de Deus era que todas as manhãs o sacerdote viesse com toda a reverência e removesse ali a cinza e colocasse lenha nova. Isso significa que o fogo de ontem não serve para hoje. A experiência de ontem nos motiva? Sim. A experiência de ontem nos incentiva a ter experiências também? Sim. As experiências de ontem nos fazem chorar quando são contadas? Sim. Mas nós não devemos viver somente de histórias. Nós devemos viver de realidade, de tempo presente. Eu orava tanto, e por que não orar mais? Eu lia a Bíblia, e por que não ler mais? Eu tinha visões, e por que não tem mais? Eu pregava, e por que não prega mais? Aleluia! Eu sempre digo, tem pessoas que iniciam um ministério, começam um ministério, começa a desenvolver o ministério e de repente decide parar. Era melhor para ti não ter começado, porque aquele que põe a mão no arado e olha para trás, não vai herdar o reino de Deus. Agora imagine você que almejou e Deus te deu um talento, começou a pregar, começou a profetizar, começou a cantar, começou a ter, e de repente você decide parar. Quando você para, você é um servo infiel, como aquele que enterrou os talentos, e até o que foi dado será tirado, e será lançado no lago de fogo. Ali haverá trevas, ranger de dentes, será horrível. Então é perigoso parar o ministério no decorrer da caminhada. Começou, vai até o fim. Pregador, mas é difícil.
Que dia foi que Jesus disse que seria fácil? Quem diz que é fácil são esses pregadores modernos que pregam a teologia coaching, que você é o ponto fraco de Deus, que o mundo, o céu, tudo se gira em torno de você. Isso não é verdade. Aleluia. Grande é Deus, poderoso é Deus, nós não somos nada. Não é fácil a caminhada cristã. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Então o que foi aceso ontem talvez esteja cheio de cinza hoje, mas Deus preparou esse congresso para que a gente venha vestir vestes espirituais novas e venhamos remover toda a cinza do altar. Aleluia. E é perigoso quando o altar se enche de cinza. A Bíblia Sagrada diz que Deus dá ordem a um profeta para que ele vá e profetize contra o altar de Jeroboão. Quando ele chega lá, ele profetiza contra o altar de Jeroboão. Jeroboão não gosta da profecia, porque um líder que o seu altar já se apagou, ele não gosta de profeta. Ele não gosta de gente que prega a verdade. Ele não gosta de gente que canta a verdade. Por quê? Porque ele já se corrompeu. Ele é um adúltero, ele é um ladrão de dízimo e oferta. Ele enriquece ilicitamente com o dinheiro da igreja. Ele é um falso profeta, ele é um imoral. Ele é alguém, e pessoas desse nível, elas não gostam de profetas verdadeiros. Não gostam de profetas sérios. A irmãzinha tem um sonho, que está vendo isso e aquilo de errado, vem contar, ele pega e disciplina a irmãzinha, corta a oportunidade da irmãzinha, porque não gosta de ouvir a verdade. E Jeroboão estava desse jeito, desobediente a Deus, idólatra, vivendo uma vida impura diante de Deus, e Deus toma o profeta e vai até o altar dele e profetiza. Quando ele vê que o profeta profetizou e ele não gosta, ele estende a mão para o altar. Quando ele estende a mão, o que Deus faz? O braço de Jeroboão se seca, o altar se racha no meio e a cinza cai. Aleluia. E eu vou liberar uma palavra profética aqui. Que Deus levante uma geração de profeta que não tenha medo de cara fechada, que não tenha medo de diploma, que não tenha medo de conta bancária, que não tenha medo de perder a agenda, que não tenha medo de nada, mas que obedeça a Deus e profetize sobre o altar que está cheio de cinza, para que o mesmo ou acenda ou se rache e a cinza caia. Então o sacerdote tinha que toda manhã tirar a cinza com toda a reverência. O altar do Senhor ainda é santo. O altar do Senhor ainda é puro. Estão pensando que virou bagunça e que Deus não está vendo. Estão pensando que tudo pode, que esse evangelho de oba-oba vai predominar, e não vai. Existe um Deus que tem zelo pelo seu altar. Existe um Deus que tem zelo pelos sacerdotes, pelos seus obreiros. Então eles vinham com toda a reverência, tiravam a cinza, colocavam lenha nova, porque o fogo teria que arder continuamente sobre o altar e não se apagar.
Então as ordenâncias de Deus são claras para Arão, para quem vai exercer o ministério sacerdótico. Tem que ter uma reverência ao subir no altar. Tem que ter vestes limpas, brancas, para subir no altar. Aleluia. Tem que ter temor a Deus para subir no altar. Tem que com toda a reverência tirar a cinza, colocar lenha nova e fazer com que o fogo permaneça. Mas no capítulo de número 10, a Bíblia diz que os filhos de Arão, Nadab e Abiú, decidem oferecer um fogo no altar de Deus que não convinha com o fogo que Deus mandara permanecer aceso. Ou seja, eles cansaram daquela forma litúrgica que Deus passou para Arão, aquela forma de culto que Arão fazia, que Arão, melhor dizendo, que Arão, obedecendo a Deus, fazia, com todo temor ao subir no altar, com todo temor ao vestir vestes limpas, com todo temor a tirar a cinza, a colocar lenha nova. Eles começaram a achar ultrapassada, pastor Davi Lobo. Então para eles já não era mais legal aquilo, aquela forma de culto. Então o que nós vamos fazer? Vamos inovar, porque isso é coisa de crente antigo já. Isso está ultrapassado já, e já tem gente entendendo. Isso aí já não está mais na moda. Isso aí já não é mais legal. Esses hinos da harpa de 1900, e quando a Assembleia de Deus foi fundada, essas canções antigas, essa mensagem da cruz antiga, essa mensagem do arrebatamento antiga, essa mensagem sobre missões antiga, essa mensagem sobre se arrepender do pecado está ultrapassada. Vamos trazer um negócio novo, mas aqui não, Satanás. Aqui ainda tem sacerdote sério. Isso. Então o que eles fazem? Pegam um incensário, vão até o altar, porque eles eram filhos de Arão. Eram de raiz sacerdotal. Bora acender, Nadab, um fogo diferente. Estou cansado de ver esse mesmo fogo. Esse negócio de Bíblia, batismo com o Espírito Santo, cura, libertação, não. Chega disso. Vamos fazer um negócio diferente. Papai é o pastor mesmo? Papai é o presidente da convenção mesmo? Papai não vai excluir a gente mesmo? Então eles trazem um fogo estranho diante do altar de Deus. Só que nós entendemos, pelo que o texto diz, que Deus não gostou nem um pouquinho. Que Deus renova, mas não inova. Que aquilo que Deus deu é o suficiente. Nós não precisamos inventar moda.
Eu não sei para você, mas o evangelho que eu conheci é o suficiente para me salvar e me manter crente já há 16 anos. E é o mesmo fogo, as mesmas canções, as mesmas letras, as mesmas pregações, aleluias, mas é diferente, está sempre aceso, dia após dia, está sempre queimando, está sempre ardendo em nosso coração, dia após dia. Mas eles decidem inovar, né? Vamos inovar, vamos trazer um fogo aqui diferente. Só que a Bíblia diz que saiu fogo de Deus e os matou. Pesado isso, né? Foram acender fogo estranho. A intenção era boa, mas ainda assim Deus não aprovou. E a punição naquela época, infelizmente, foi a morte. Do mesmo, eles acenderam fogo estranho, e veio fogo verdadeiro e os consumiu, diante do altar de Deus. E eu ando preocupado, porque Jesus deu uma ordem: ide, pregai o evangelho a toda criatura. Jesus mandou pregar o evangelho. Só que uma geração de Nadab e Abiú está se levantando. Para a gente ganhar alma agora, não é mais pregando o evangelho, Nadab. É verdade, pregar o evangelho aí. E o que a gente vai fazer? Vamos fazer um movimento gospel, que assim a gente atrai as pessoas. Assim a gente vai ganhar mais jovens. E a gente vai fazer como? Arruma umas meninas aí, daquelas que não se converteu ainda, que ainda gosta de usar essas roupinhas curtas, que gosta de rebolar, tá cheio delas no TikTok. E vamos montar um grupinho de funk gospel na igreja. Aí a gente põe elas para rebolar, mostrando o corpo todinho, e os rapazes que vierem no culto vai ver, vai achar interessante e vão querer ficar na igreja, vão querer ficar crente. E os rapazes, da mesma forma, vamos arrumar aí, vamos fazer um negóciozão, uma swingueira gospel, uma louvadeira gospel, um negócio legal, para todo mundo gritar, para todo mundo bailar. É época de festa junina, vamos fazer um quentão gospel, sem álcool. Aleluia, vamos fazer aí uma festa junina gospel. Aí ajunta os pazinhos e sai todo mundo dançando quadrilha, anarriá, não sei o que lá. Vamos trazer, vamos imitar o mundo. Essa forma que Deus deixou está ultrapassada. É isso que Nadab e Abiú pensa. Mas métodos não salvam. Aparentemente até salvam, mas é mentira, não salva. Só existe uma coisa que salva: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Olha só, disse um grande avivalista do passado: se usarmos métodos carnais, teremos uma geração de crente carnal. Mas se usarmos métodos espirituais, teremos uma geração espiritual. Estão querendo usar métodos, um fogo estranho, uma nova forma. Não, aqui a gente, porque hoje o negócio, né? A gente não julga ninguém. Aqui pode vir, venha, porque o Pai te ama. Você é filho, o Pai te ama.
E a pessoa vem. Mas Deus me aceita assim? Sim, Deus te aceita assim. E eu posso continuar assim? Pode continuar assim. Só que isso não é evangelho. Evangelho é transformação de vida. Quem roubava, não roube mais. Quem adulterava, não adultere mais. Quem fazia o que não presta, que não faça mais. Mas as igrejas inclusivas, você pode fazer tudo e se sentir amado por Deus. E quer dizer que eu pecando, Deus não me ama? Claro que ama. Tu só não pode ir morar no céu. Porque a Bíblia diz que os fornicadores, os mentirosos, quem comete a glutonaria, os feiticeiros, os efeminados, os homicidas, não herdarão o reino de Deus. Isso não significa que Deus não os ama. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus nos ama incondicionalmente do pecado. Mas se a gente quiser ir morar com Ele na eternidade, nós devemos deixar o pecado, abandonar o pecado, deixar as práticas passadas. E é claro que quando você entrega a sua vida a Jesus, você não vai ficar crente, um anjinho, não peco mais. Martinho Lutero disse: eu pensei que o velho homem havia morrido nas águas do batismo, mas com o tempo eu descobri que o infeliz sabia nadar. E sabe, é um leão por dia que a gente tem que matar. O nosso maior inimigo não é Satanás. Satanás, o sangue de Jesus bota ele para correr bem longe. Nosso maior inimigo não é nem o mundo, até porque, vamos ser sinceros, a gente já está cansado desse mundo. As pessoas vivem no mundo, vai para festa, vai para farra, mas quando acorda de manhã de ressaca, com a cabeça doendo, está com angústia, que não sabe, um vazio na alma, que eles precisam entender que esse vazio só o Espírito Santo preenche. Mas o nosso maior inimigo é nós mesmos. É a vontade que nós temos de pecar. É a vontade que nós temos de fazer alguma coisa carnal, né? Todos os cristãos, eles têm uma fraqueza. Tem gente que a fraqueza dele é dinheiro. E o que o diabo faz? Coloca dinheiro na frente dele para ele se corromper. Tem gente que a fraqueza dela é a vaidade, né? Então o que o diabo faz? Faz com que ela seja, com que ele seja alguém super vaidoso, super vaidosa. E a vaidade em extremo, ela é um pecado terrível. Eu sempre digo, as moças de Deus, mulher de Deus, tem que andar bonitinha, bem arrumada, a ponto de as mulheres lá fora olhar e dizer: nossa, como aquela serva de Deus é linda, um dia eu vou ser igual ela. Mulher de Deus não deve andar descabelada, deixar de se cuidar, não. Mulher de Deus tem que andar bonita, linda, arrumada, mas não sensualizando. Porque quando parte para a vaidade, tem mulher que Deus agraciou ela com o padrão de beleza que a sociedade exige. E o que acontece? O diabo usa ela como uma marionete. Ela fica se expondo no Instagram, fica sensualizando, fica mostrando o seu corpo com roupas decotadas. Tomara que caia o pastor, tomara que caia o pregador, tomara que caia todo mundo. E às vezes mostrando as pernas e ainda põe um versículo da Bíblia: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Está faltando uma costureira crente, um pouquinho mais de roupa. Mas o que acontece, irmão? O diabo usa pessoas, ela sabe que é bonita. Aí ela fica, porque ela quer chamar atenção.
Às vezes nem era, fez um mês de academia e melhorou o corpinho, agora quer mostrar. Só que no lago de fogo, as pessoas que forem lançadas lá por causa do pecado, elas vão perder a imagem e semelhança de Deus. E todo lago reflete. A Bíblia diz que o bicho não morre e o fogo não se apaga. Sabe que bicho é que não morre? Os demônios, eles eram anjos, foram expulsos do céu e foram transformados em demônios. Assim somos nós, temos a imagem e semelhança de Deus. Mas quem for lançado no lago de fogo vai perder a imagem e semelhança de Deus, sendo transformada literalmente em um bicho. Aí vai, em algum momento, aquele lago, mesmo sendo de fogo, vai refletir, a pessoa vai olhar a imagem de um bicho e vai lembrar que o diabo usou ela, por sua beleza, para casar, separar, como troca de roupa, troca de marido. Que o diabo usou ela para sair por aí ficando com um e com o outro. Vai para a escola, fica, vai para retiro, fica, vai para passeio, fica. Quando Jesus voltar, fica também, porque com Jesus o negócio é sério. Da mesma sorte o rapaz, porque tem rapaz sensual também, que gosta de se expor, que usa do padrão de beleza exigido pela sociedade, que Deus lhe agraciou, para sair por aí destruindo famílias, para sair por aí destruindo sentimento de moças, sair por aí, pega um aqui, pega outra ali, deixa uma grávida ali, deixa outra abandonada ali. Só que no dia do juízo ele vai ser lançado no lago de fogo e será terrível. Então não há nada de errado em se arrumar, se vestir bem, em andar belo. Isso é uma coisa que Deus até quer para nós, mas quando parte para a arte de usar da beleza que Deus deu, para sair destruindo famílias, destruindo lares, acabando com a vida de um e de outro, isso será cobrado duramente no dia do juízo. E algumas igrejas estão liberando tudo isso, ou seja, é um fogo estranho que está sendo aceso. Aleluia. Tem pastores que estão dizendo: não, se não há compatibilidade de gênero, pode se separar. Só que a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que Deus odeia o divórcio, e a Bíblia diz que Deus odeia também aquele que se veste de violência como se veste de roupa. Ou seja, Deus não aprova violência doméstica. O homem que maltrata uma mulher, ele é um sem caráter. É um homem que, se a gente não fosse crente, ou vontade de amarrar ele, dá-lhe de pau de quina, para ele ficar esperto e aprender a ser homem. Porque numa mulher não se bate nem com a flor, nem sequer se ameaça uma mulher. É claro que tem mulher também, irmão, que o coitado do marido leva surra. Ela quebra a panela de pressão na cabeça do marido, prende o marido, oprime o marido. E, irmãos, convenhamos, os homens são tendenciosos a ser mais malvados, né? A gente vê mais homens malvados do que mulher. Mas uma mulher, quando dá para ser ruim, ela é pior do que 100 homens juntos. Você pode ver que Elias veio tanta gente, homem, perseguir ele, e ele não fugiu. Mas quando a endemoniada da Jezabel perseguiu ele, foi 3 anos fugindo. Daí você tira o poder maligno que uma mulher malvada, perversa tem. Mas graças a Deus que o Jesus transforma o homem ruim, transforma a mulher ruim, muda o caráter, transforma a vida, porque o evangelho é para isso. Mas estão pregando um evangelho que pode tudo. Então cuidado, nós não aprovamos de maneira nenhuma a violência doméstica, mas nós também não aprovamos o cristão ficar casando, separando. Casamento é só um. Ah, mas é porque eu não amo mais. Como é que é a conversa? O pai falou: não case não, minha filha. Eu caso sim, eu amo ele. A mãe falou: não é isso que Deus tem para ti. Ah, mãe, mas eu amo. Eu amo. Eu preciso casar. Aí agora vem com a conversinha: não amo mais. Tá bom de criar um pouquinho de vergonhinha na carinha.
É uma palavra para os jovens aqui. Esse negócio de eu vou casar no civil. Se civil eu continuo, se não civil eu largo. Não ficou para crente. Pensa bem, olha bem, dá uma olhada no seu sogro, moça. Daqui a 40 anos seu marido vai ser igualzinho ou bem parecido. Dá uma olhada na sua sogra, rapaz. Daqui a 40 anos sua esposa vai ser igualzinha ou bem parecida. Acabei de lembrar da minha sogra. Olha bem, pensa bem, né? Porque aí o caba começou a surgir as entradas, assim, começou a ficar careca, vou largar. Começou o cemitério de frango crescer. Vou largar. A mulher passa por uma transformação radical pós o filho. Aí o cara, vou largar. E as igrejas do fogo estranho estão aprovando esse tipo de prática. Estão aceitando. A pessoa não briga, não quero mais. Aí vai se aconselhar com alguns pastores, isso não devia nem ser chamado de pastor, isso é um pastel. Ah, pastor, tá difícil lá em casa, eu não sei o que eu faço. Largue esse infeliz, moça. Não faça isso. A não ser que você queira viver o resto da vida solteira. A não ser que você queira viver o resto da vida solteiro. Nós não podemos aprovar, nós não podemos ser responsáveis de algumas almas pararem no inferno. Ah, pregador, mas houve traição. Aí já é uma situação bem diferente. Em caso de relações sexuais ilícitas, imorais, em caso de adultério é permitido o divórcio, né? E como eu disse, Miqueias, Deus vai dizer que odeia o divórcio, mas Ele odeia também quem se veste de violência como se veste de roupa. Isso significa que Deus jamais vai aprovar. Nós vamos ficar com essa. Suporta, Deus vai te honrar até a serva de Deus amanhecer morta. A violência é intolerável, né? Se eu souber, pode ser meu pastor presidente, eu denuncio, eu chamo a polícia. Porque tem coisa que é pecado e tem coisa que é pecado e é crime. Pecado, Jesus perdoa. Crime, a polícia dá jeito. Então, cada um tem sua fraqueza. A gente luta contra a nossa carne dia após dia, né? Uns têm fraqueza de dinheiro, outros a fraqueza é mulher. Outros... Tem um negócio aqui, eu vou confessar para vocês. Vixe, está gravando aqui. Não tem problema não. Acho que é porque eu sou nordestino, eu sou do Rio Grande do Norte. Eu gostava muito de rap quando eu era do mundo, né? Gostava muito de rap, gostava muito de festa. Usei muita droga. Só que engraçado, droga, rap, festa, não me chama atenção. Mas o tal do forró, irmão. Começa a tocar uns da minha época, se eu não vigiar, eu começo. Eu falo, tá repreendido, se converta. Mas louvo a Deus que os forró da minha época, hoje quase ninguém ouve. Então, tentação é pouca. Mas é uma coisa que me chama atenção. Eu reparei esses tempos, eu falei, nossa, isso me chama atenção. Coisas do mundo não costumam me chamar atenção. Então, cada um tem sua fraqueza. Não facilite. Por que de maneira nenhuma nós devemos aprovar que o cristão beba, mesmo que seja vinho? Porque quantas famílias não foram destruídas por causa do alcoolismo? Quantas pessoas a sua vida foi destruída, era alcoólatra, perdido, uma família totalmente, porque só quem tem um pai alcoólatra, uma mãe alcoólatra,
Sabe do que eu estou falando? Como é horrível um parente alcoólatra. Aí a gente vai, não, pode tomar um vinhozinho, porque Paulo mandou Timóteo tomar um pouquinho de vinho por causa das dores no estômago. Ele inventa até uma dor no estômago. Pastor, estou com dor no estômago, eu posso tomar um pouquinho de vinho, porque Paulo mandou. Não faça isso, pelo amor de Deus. Ah, mas Jesus multiplicou vinho. Sim, mas isso não é louvável. O álcool é uma droga terrível nos dias de hoje. Não convém ao crente fazer isso. Mas cuidado com as igrejas do fogo estranho, que tudo pode. Beber uísque pode, beber cachaça pode, casar 10 vezes pode, viver uma vida profana pode, mas o altar de Deus ainda é sério. Você pode ter tido o passado mais obscuro que existe. Isso para Deus não importa. Deus não leva em conta o teu passado. Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Deus não te rejeitou por causa que você cometeu um aborto sem ter ciência da gravidade. Quando os olhos espirituais se abrem, pode ser o pecado mais obscuro que for, se este se arrepender, existe perdão, a não ser para blasfêmia contra o Espírito Santo. Agora, após você ter o conhecimento da verdade, aí já fica bem mais pesada a balança. Então, pelo amor de Deus, que nós não venhamos aceitar que uma geração acenda fogo estranho no nosso altar. Nós precisamos do fogo do alto, porque o fogo do alto nos purifica, o fogo do alto nos muda, o fogo do alto nos molda. A cada dia Deus vai queimando tudo que não presta na nossa vida. A cada dia Deus vai arrancando. E detalhe, essa chama, ela não pode se apagar. Essa semana no meu devocional eu fui confrontado tão forte. Quando Jesus se apresenta através de João, na igreja de Éfeso, um parêntese aqui. Jesus vai dizer àquela igreja: eu conheço as tuas obras e o teu trabalho. Aquela igreja trabalhava. Vocês têm colocado à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achastes mentirosos. Aquela igreja tinha discernimento, sabia quem era e quem não era. E Deus vai dizer àquela igreja: vocês têm suportado as aflições, as tribulações. Era uma igreja que o vento vinha, a coisa estreitava, passavam duras provas e eles permaneciam crentes. Aí Jesus vai dizer: mas tenho porém contra ti, que abandonaste o primeiro amor. Irmão, eu já li isso aqui umas 200 vezes, mas para ser confrontado igual essa semana, eu não tinha parado. Eu falei: meu Deus, essa igreja é perfeita. Jesus vai elogiar o trabalho dela. Era uma igreja que trabalhava, ou seja, tinha obras, ajudava o necessitado, estendia a mão para o aflito. Era uma igreja que nas dificuldades não negava a Deus. O sangue dava na canela e eles permaneciam crentes. O vento soprava e eles permaneciam crentes. Era uma igreja que tinha discernimento, disciplinava quem dizia que era e não era, colocava à prova, agia. Era uma igreja que tinha doutrina, mas abandonaram o primeiro amor. Eu me perguntei: Jesus, será que eu sou crente? Uma igreja que tem obras, uma igreja que trabalha, uma igreja que tem disciplina, uma igreja que suporta as provações, e abandonou o primeiro amor. Eu falei: Deus, me ajude. Aí o conselho é: arrepende-te, lembra da onde tu caíste, arrepende, volta às primeiras obras. Ou seja, eu entendo aqui que aquela chama que a gente tinha quando novo convertido, que não pode se apagar, ela tem que permanecer acesa. O fogo que Deus acendeu no altar do nosso coração
Lembra quando passávamos 2 horas de joelho? Embora essa geração de novos convertidos do nosso tempo, a maioria deles não sabe o que é um primeiro amor. É difícil encontrar pessoa que aceita Jesus e acende aquela chama do primeiro amor nele nos dias de hoje. É difícil, ele aceita Jesus e continua na mesma vida. Há 16 anos atrás, quando eu aceitei a Jesus, quando alguém aceitava Jesus, era uma vida louca de oração. E subia monte, e descia monte, ia para a vigília, e chamava o pastor para evangelizar todo dia, e queria ganhar alma, e saía contando de Jesus para todo mundo no trabalho, na escola, onde ia, e buscava Deus, e queria ser batizado, e buscando. Hoje aceita Jesus, parece que não muda. Eu fiquei pensando, Jesus, será que nós estamos ganhando almas mesmo? Será que o fogo não se apagou? Nós não podemos deixar a chama do evangelho genuíno se apagar. Nós não podemos deixar a chama. Nadab e Abiú estão prontos para acender fogo estranho, um fogo de palha, um fogo que não presta, um fogo que em vez de trazer bênção, vai trazer maldição, em vez de trazer vida, vai trazer morte. Será que a nossa geração não está acendendo um fogo de morte ao invés de um fogo de vida? Aleluia! Uma coisa me chamou a atenção em uma das Olimpíadas que teve da Grécia, aquele ritual, acender uma tocha olímpica da Grécia, e ela nunca apagou. Eles não deixam aquela tocha se apagar. Aí quando tem os jogos, tem aquele ritual de os atletas carregarem a tocha. E passando de atleta em atleta, colocaram a tocha na mão de um atleta cadeirante. E ele foi levando a tocha, e a cadeira, aconteceu alguma coisa, que ela virou e ele caiu no chão. Ele se esbagaçou todinho no chão, mas ele não deixou a tocha apagar. Ele segurou a tocha assim. E eu vendo aquela reportagem, eu falei, Jesus, isso é interessante. Aleluia. Aquele dia que eu vi aquela reportagem, eu fiquei pensando, eu falei, Jesus, eu quero fazer um compromisso contigo. Nem que eu me arrebente todinho, mas eu não vou deixar que a chama do evangelho genuíno se apague. Se depender de mim, eu vou levar ela adiante. Teve gente que lutou tanto, fez tanto, deu a vida para o altar permanecer aceso. Aí vem uma geração de playboyzinhos gospel, querer desmerecer aquilo que alguém lá atrás fez com lágrimas, querer desfazer aquilo que alguém atrás fez de joelho. Não, nós não podemos aceitar. Deus vai levantar uma geração que vai levar essa tocha adiante, e o nome dele será glorificado. O interesse de Deus é manter o fogo aceso na igreja. Nós não precisamos de nada da terra. Estavam todos reunidos. Aí a Bíblia diz que de repente veio um vento veemente e impetuoso encheu toda a casa. O que eles receberam foi do céu. Logo tiveram visões, e eles viam línguas repartidas como que de fogo. Posava sobre a cabeça de cada um. O que eles recebem ali, eles são cheios, incendiados. O que eles fazem? Sai para fora e leva aquilo que receberam dentro do templo para o mundo. A geração de Nadab e Abiú estão querendo pegar não o que receberam dentro do templo e levar para o mundo, mas estão querendo pegar o que receberam no mundo e levar para o templo. E nós não podemos aceitar isso de maneira nenhuma. Nós não podemos aceitar que distorçam as escrituras bíblicas. Nós não podemos aceitar. Se vocês estão cansados, estão achando ultrapassada a nossa forma de culto, o problema é de vocês. Nós não precisamos de inovação.
A mensagem que Daniel Berg Gunavingre trouxe para nós aqui, há mais de 100 anos atrás, para mim, ela é muito rica e está muito cheia. Que mensagem era, pregador? Jesus salva, Jesus cura, Jesus liberta, Ele batiza com o Espírito Santo e vai levar para o céu. A mensagem completa. Alabacante, Churemiandarabaia. Nós não precisamos de inovação. Eu ainda quero ouvir o meu pastor, os obreiros da minha igreja, os pregadores que pregando a mensagem genuína da cruz. Porque na cruz Jesus venceu a morte, na cruz Jesus venceu o inferno, na cruz Jesus venceu o mundo, na cruz Ele nos remiu, na cruz o sangue dele derramado purificou-nos de todo pecado. Na cruz Ele quebrou toda maldição. Aleluia. Eu ainda quero ouvir, aleluia, os nossos pastores pregando que Jesus está voltando para arrebatar a igreja. Essa mensagem não está ultrapassada. A igreja não precisa de mensagens de autoajuda, pois nós já temos ajuda do alto. Aleluia. O céu ainda cuida da igreja, o céu ainda sustenta a igreja. Nós não vamos aceitar fogo estranho, queremos fogo verdadeiro, queremos fogo genuíno no altar. Mas para isso precisamos manter, e aqui é o caminho para encerrar, as nossas vestes limpas, as nossas vestes brancas. E quando eu falo de vestes aqui, eu não estou falando do terno que eu estou vestido, do vestido que a senhora está vestida. Não, estou falando das nossas vestes espirituais. Em todo o tempo sejam alvos seus vestidos, e nunca falte o óleo sobre a sua cabeça. E nós devemos entrar todos os dias no átrio sagrado. No átrio tinha um altar de incenso. Davi diz que suba a minha oração perante a ti, Senhor, como incenso. João viu o anjo com salva cheia de incenso que representava as orações dos santos. No átrio fala-se de queima de incenso, ou seja, de oração. Não tem aquele hino, guarda o contato com teu Salvador? Pois é. O crente não pode deixar de orar. Está difícil? Ore. Não consegue falar? Chore. Não consegue chorar? Geme. Mas não abandone o contato com o Mestre. Aleluia. Entre todos os dias no altar. Tire a cinza. Fala a Deus, tira a cinza. Tira a cinza. Que eu seja uma lenha nova diante do teu altar. Eu quero viver algo novo. Eu quero viver algo diferente, Deus. Foi legal a experiência que eu tive ontem, mas eu quero ter experiências hoje também. Foi muito bom, Jesus, o que eu vivi ontem, mas eu quero viver hoje também. Eu quero ser cheio do Espírito Santo hoje. Eu quero ser renovado hoje. Diante do tema desta pregação, eu queria lhe fazer uma pergunta. Será que o meu altar ainda tem fogo? Ou encheu de cinza? Aleluia. Sabe quando eu... Quem é crente aqui há uns 50 anos aqui? Tem alguém? 50 anos de crente aqui? 40 anos de crente. Da glória. Rapaz, já é velho assim. É das antigas, hein, macho?
A senhora ainda pegou uma época que na Assembleia de Deus não podia ter TV em casa. Se a irmã parasse a ponta do cabelo, 6 meses de banco. Saudoso pastor Antônio Gomes de Melo tinha uma maquininha de costura, que quando a irmã vinha com aquela saia que tinha um rachão assim, eles iam lá e costuravam. Isso ele falou para mim na sala dele. Agora, por que esse extremo, pregador? Eu concordo que havia um extremismo. Por que eles agiam assim? Por que eles eram assim? Por que tudo para eles era pecado? Que a chama dentro deles estava tão acesa, o temor dentro deles era tão grande, que tudo aquilo que aparentava, às vezes nem era, aparentava ser pecado, eles excluíam da vida, só para manter a santidade dentro de si. Aí alguém olha para aquela geração e diz: era um bando de fanático, era um bando de religioso, era um bando de extremista. Podiam até ser fanáticos, podiam até ser religiosos, podiam até ser extremistas, mas aonde eles estavam, estava Deus. Aonde eles falavam, falava Deus. Aonde eles estendiam a mão, Deus operava. Entre uma geração liberal, onde não se sente a presença de Deus, e uma geração extremista, mas Deus no meio deles, eu prefiro andar com Deus, eu prefiro viver com Deus, ainda que eu tenha que abrir mão de muita coisa, mas eu quero a chama acesa na minha vida. Não podemos deixar que o fogo se apague. Talvez alguém entrou aqui, está fumaçando ainda, está quase apagando. Aleluia. Tem quando você chega assim numa fogueira, numa churrasqueira, está cinza por cima, mas se olha bem assim e vê um vermelhinho ali. Aí o que você faz? Aí a cinza vai saindo, aquele vermelhinho começa a acender. Aí vai lá e pega a lenha e coloca. Alabracandaraça. Aleluia. Talvez alguém entrou aqui desse jeito, quase apagando, cheio de cinza. Aleluia. Talvez não estava dando nem para ver mais um vermelhinho, mas se soprou e ainda tem. Aleluia. Deus vai acender novamente. Tem uns 10 anos que tu não tem mais visão, Deus vai te renovar. Aleluia. Tem muito tempo que tu não fala em língua, Deus vai te renovar. Oh glória, aleluia. Meu Deus, vai descer uma glória aqui, vai descer uma presença de Deus sobrenatural aqui, e Deus vai renovar alguém aqui. Deus vai acender a chama aqui. E eu não sou disso não, eu não sou. Quem me conhece, os irmãos me acompanham pregando aqui. Só nesse ministério, eu acho que mais de 7 anos que eu prego dentro desse ministério. Os irmãos sabem que eu não sou disso, de estar falando, aperta o seu irmão até ele dar glória, belisca ele até ele dar aleluia. Isso é coisa de pregador frouxo. Se a Bíblia não produzir glória e aleluia, nada mais produz. Então não precisa forçar a barra. Quando o Espírito Santo quer fazer, ele faz. Quando ele não quer fazer, ele não faz. Às vezes a gente põe tanta expectativa num pregador, o pregador não prega nada.
E o outro que ninguém dava nada, vem Jesus, sacode tudo. Porque quem faz é Deus. Quem opera é Deus. Mas eu vou te pedir, hoje, só hoje, olha para essa pessoa linda que está do teu lado. Se for irmão, você fala irmão. Se for irmã, você fala irmã. Fala irmão. Se tu não gosta de fogo, disfarça e some desse culto. Porque se tu ficar no culto sem gostar de fogo, tu vai passar mal aqui hoje. Alabacan, choreba, naraba, chore, me daraba, naga, chore, andaraba. Sabe, tem umas madeiras que elas são boas de fogo. Você arranca aquele tronco grandão, ele queima do começo ao fim, né? Faz fogo a noite toda. E tem gente que é assim. Já tem umas madeiras que pega fogo no começo, mas quando chega no meio dá um trabalho. Só fumaça. Lá em Brasília tem, aqui não tem não. É aquele tipo de crente que quando aceita Jesus, eita glória! É batizado com o Espírito Santo. Manto. É consagrado a diácono. É consagrado a presbítero. É consagrado a evangelista. Já tem uns que é madeira verde. Madeira verde dá trabalho para pegar fogo. Essa madeira verde é aqueles crentes birrento. Nada tá bom para ele. Nenhuma igreja presta para ele. Só que quando jogam a madeira verde, aonde já tem um fogo acesão, ele entorta todinho. Quem já mexeu com fogão de lenha sabe do que eu estou falando. Ele chega a subiar. Tem deles que soa, chega, fica suando, assim você vê uma aguinha borbulhando, mas vai queimando. Pode se entortar todinho aqui hoje. Pode suar igual cuscuzeira. Aleluia. Pode assobiar de raiva, pode fazer o que for, mas tu caiu no meio de um altar aceso. Aqui tem fogo. E detalhe, se tem aqui aqueles obreiros velho que não dá mais glória, que é madeira que queimou só até a metade, não queima mais, vai queimar também, porque o fogo aqui está 500 graus. A fornalha aqui está mais acesa do que a fornalha de Nabucodonosor. Tem alguém aceso aí? Tem alguém aceso aí? Tem alguém aceso aí? O fogo arderá continuamente sobre o altar e não